Eu acho que nessas alturas do campeonato, todo mundo já viu o que aconteceu ontem no Fórum dos Treinadores Brasileiros de Futebol. Uma reunião de vários técnicos brasileiros com o intuito de se ajudarem, de cobrarem ali condições melhores nos cursos que são dados a treinadores e nas condições de trabalho, enfim, uma junção dos treinadores para mostrarem ali união, estamos aqui e tal. E que, por um pedido da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, que é presidida pelo Wagner Mancini, a CBF liberou o auditório lá para que a reunião fosse lá. Em troca, a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol fez uma homenagem ao técnico escolhido pela CBF para ser o técnico da seleção brasileira. O italiano Carlo Ancelotti, um dos maiores treinadores de todos os tempos desse esporte. E aí entregaram uma placa ao Ancelotti e tal. Tudo certo. O Ancelotti falou sobre a imagem que o treinador brasileiro tem na Europa, que hoje, infelizmente, é uma imagem fraca. E tudo certo ali, dentro de um nível bacana, né? Pô, a gente precisa, todos nós concordamos que o técnico brasileiro, ele deveria estar mais em evidência no mundo do futebol. Pô, a gente tem aqui do lado vários argentinos que estão no futebol europeu. Então, vamos lá, vamos nos unir pra gente fazer com que isso aconteça. Aí, chamam no palco pra falar, primeiro Emerson Leão, depois Oswaldo de Oliveira. Dois treinadores que tiveram história no futebol brasileiro, conquistaram títulos, tiveram sua importância, o Leão como jogador também, como atleta também. E aí eles proporcionaram isso aqui, ó. Coloca pra gente um pedacinho só, vai, Piero. Só um pedacinho, Piero. Porque senão vai me dar ânsia aqui. E é só um pedacinho, senão vai acabar com o nosso dia. E hoje é quarta de Champions. Vamos lá. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Aqui não é o dono, o presidente. Aqui são os atletas presidentes dessa instituição. Devemos satisfação e agradecimento a todos. Mas nós temos que estar presente aqui. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu já parei. Eu não sou mais treinador, não sou mais atleta. Mas continuo dando a minha colaboração quando solicitado. Portanto, mudei de ideia nesse exato momento. Como o Leão falou, eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro, então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Pelo jogador que foi e pelo treinador que é. Eu estou muito feliz hoje de vê-los todos aqui. E com uma expectativa muito positiva e otimista do que pode acontecer aos rumos e às pretensões da Federação Brasileira de Treinadores. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes
E quando, é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Muito obrigado a todos vocês. Assim, ó. Eu trabalho no futebol há 30 anos. Vou a estádio de futebol há quase 50. Eu me sinto parte do futebol brasileiro. Uma parte desse tamanhinho. Vocês que estão aí no chat, vocês que estão aí acompanhando a live, também são parte do futebol brasileiro. Vocês são torcedores, participam dos programas, dão opiniões, fomentam o futebol nas discussões. Todos nós, no fim das contas, brasileiros, somos parte do nosso futebol. O futebol é patrimônio desse país. O futebol está intimamente relacionado à história deste país chamado Brasil. Então, eu me sinto no dever e na responsabilidade dessa parte que me cabe, que é desse tamaninho, em pedir desculpas a você, Ancelotti. Eu não tenho nada a ver com isso aí, mas eu me sinto envergonhado. E peço desculpas a você. E eu não quero entrar nos aspectos pessoais de cada um deles, Leão e Oswaldo. O Leão, eu tive bastante contato nos tempos de repórter e depois, no Mais 90, ele foi nosso comentarista. Com o Oswaldo menos. Entrevistei menos o Oswaldo. Mas o Leão entrevistei várias vezes e já conversei com o Leão várias vezes. São dois treinadores que foram trabalhar no exterior. E que trabalharam por um bom tempo no exterior. E que quando foram ao exterior, foi porque os técnicos lá nos respectivos países não estavam dando conta. E eles foram para contribuir. Para encher o bolso, que é justo, que tá dentro, e que bom que eles estão bem de vida, pelo menos imagino que estejam, porque foram remunerados devidamente pelos seus trabalhos. Mas eles foram contribuir com um futebol que carecia de treinadores, seja no Japão, seja na Arábia, no Catar, nos Emirados, para onde eles foram. E agora é a situação que a gente vive no Brasil. Nós temos uma carência de treinadores nesse nível. E nem precisamos chegar nesse nível do Ancelotti, que é claramente um nível muito acima dos outros. Prateleira de cima. Então, assim, eu não vou nem entrar nessa que individualmente os dois deveriam ter vergonha. Também não vou me aprofundar, porque senão eu vou me irritar. E meu advogado não respondeu ainda, então eu não vou me aprofundar nesse assunto. Estamos diante de um caso de xenofobia muito claro, evidente e grave. Estão analisando os profissionais por onde eles nasceram. A gente sabe o nome disso. Então eu vou tentar analisar de uma outra forma. Leão, Oswaldo, vocês podiam ter falado quase a mesma coisa, sem o toque de xenofobia, que é muito grave, e que é algo que está muito marcado na fala de ambos. Está muito marcado na fala de ambos. Vocês poderiam ter falado quase a mesma coisa com educação. Com educação. Porque se vocês chegassem no palco e falassem assim, gente, olha que bacana, nós temos um técnico estrangeiro que é um baita de um treinador, que puxa vida, olha, vou falar pessoalmente, tô me colocando no papel do Oswaldo ali, com educação. Pessoalmente, gente, puxa vida,
Pra mim, pô, eu sou um torcedor, um cara do futebol das antigas, pra mim dói na alma ver um estrangeiro dirigindo a seleção brasileira, mas puxa vida, cara, esse aqui não tem o que falar, porque é competente. E se for competente, pode ser de qual nacionalidade for. E eu vou seguir torcendo aqui, Ancelotti, para que você seja campeão do mundo e para que no dia que você vai embora, a gente já tenha condições aqui no Brasil de ter um técnico quase da sua altura para substituí-lo na seleção brasileira. Meus colegas brasileiros, vamos cobrar os cursos melhores, mais aprofundados, para que a gente tenha um nível de aprendizagem que nem os técnicos na Europa têm, que nem os técnicos até aqui na Argentina têm. Estamos juntos. Vamos voltar a ter força com os técnicos brasileiros. Vamos voltar a ter um Luxemburgo dirigindo o Real Madrid, um Filipão dirigindo o Chelsea, dirigindo a seleção portuguesa. Custava ter educação, velho? Custava ter educação? O Leão também podia ter falado a mesma coisa de uma maneira, tirando a xenofobia. Essa não tem como. Você ser mais educado pra ser xenófobo. Não tem como. Mas tirando essa parte, pra eu não ser preso, não poderia ter sido um pouco mais educado? Ancelotti. Cara, o Ancelotti tá ali fazendo uma gentileza. Ele não é brasileiro, ele no Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, pô, ele tá ali como técnico da seleção brasileira. Pô, custava ele ter falado... Ancelotti, você sabe que eu fui um cara que a minha vida inteira eu não queria ver um técnico estrangeiro treinando a seleção brasileira? Não queria. Mas puxa vida, cara. Nós, treinadores brasileiros, a gente ficou pra trás. A gente ficou pra trás. Nós somos os culpados disso. E se hoje você tá aqui com a história que você tem, é porque nós demos mole. Porque até outro dia era impensável mesmo um treinador estrangeiro na seleção brasileira. Aliás, até a chegada do Ancelotti, muita gente duvidava que o futebol brasileiro aceitaria um estrangeiro. Custava ter falado com educação, cara? Foi muito feio, velho. Foi muito feio. Ontem teve uma nota oficial da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. O Alfredo Sampaio, que é um dos diretores da federação, subiu ao palco para pedir desculpas, repudiou assim de maneira muito direta as falas, especialmente do Osvaldo, pediu desculpas ao Ancelotti. Isso porque, segundo eu li, o Mancini, que é o presidente da federação, ele tinha ido para dar o treino no Red Bull Bragantino. Mas ele também, quando vai pegar o microfone ali do Oswaldo de Oliveira, vai pegar o microfone rindo e... Eu achei que ontem nós perdemos uma grande chance, nós como futebol, porque isso aí acaba manchando o nosso futebol, né? Acaba manchando a nossa imagem. Eu até vi alguém da TV falando assim, pô, já imaginou na festa de confraternização dos técnicos europeus, ô Piero, no amigo secreto deles, lá em dezembro, Ancelotti, Klopp, Guardiola, Mourinho, Conte, Mancini, enfim, Arne Slot, esses técnicos todos aí, Tuchel, Luiz Henrique, essa rapaziada aí, conversando, pô, Ancelotti, ô Carleto, e aquele dia que você foi lá no Fórum dos Treinadores Brasileiros, hein? Não, e tem aí, aquela coisa, né? E aí vai reclamar da imagem do nosso técnico lá fora. Imagina se ali em 2004, quando o Felipão tá na seleção de Portugal preparando para Euro dentro da casa de Portugal, né, dentro de Lisboa, os técnicos portugueses fossem numa reunião e falassem com o Felipão no palco esse tipo de coisa, e isso chegasse ao público brasileiro. Qual seria a nossa reação? Xenofobia, preconceito, os europeus se achando superiores aos brasileiros. Olha que coisa de... gostam de humilhar o brasileiro. E aí,
quando a gente, por mais que o futebol brasileiro seja um grande exemplo e uma grande marca do nosso país, né? Não só do esporte brasileiro, né? O futebol, qualquer lugar que você vai, você fala que você é brasileiro, as pessoas falam do futebol. Então, isso é uma coisa muito marcante. Mas isso não te dá a liberdade pra você fazer o que esses caras fazem. Ainda mais sendo tão bem tratados. Pô, o Oswaldo, o cara foi tratado de uma maneira espetacular no Japão, cara. O cara é multicampeão lá. Por de Deus, Piero, gente. Piero, o jeito que o técnico brasileiro é tratado fora. Pra encerrar, só vou contar uma historinha pra você. Em 1985, lá se vão 40 anos. A seleção brasileira foi buscar de volta Tele Santana. Tele Santana tinha sido técnico na Copa de 82. Muda, vem Evaristo, Parreira, vira uma bagunça lá na CBF, tem greve de jogadores, entrevista, eliminatórias complicadas. A CBF vai buscar o Tele de volta. O Tele foi o primeiro técnico a perder uma Copa e ser técnico na Copa seguinte. O primeiro a manter o emprego foi o Tite. Mas o Tele foi o primeiro a voltar à seleção e dirigir a seleção na Copa seguinte, tendo perdido a anterior. O Tele estava na Arábia Saudita. E meu pai foi fazer um Globo Repórter lá na Arábia Saudita com o Tele Santana, mostrando a volta do Tele. Eram 12 times na Liga de Futebol da Arábia Saudita. 9 comissões técnicas brasileiras. 9. Lá estavam Joubert, Vanderlei Luxemburgo, ainda como preparador físico, Valdir Espinosa, Luiz Felipe Scolari, Levir Coupe, Paulo César Carpegiani, Dino Sani, cara, Tele Santana, todos tratados como reis, porque estavam levando o conhecimento do futebol brasileiro para aquela galera. E hoje nós estamos precisando do conhecimento dos técnicos de fora pro futebol brasileiro. Qual é o problema de aprendermos? Da gente falar, pô, cara, ele sabe mais do que eu. Eu quero ouvir a palestra desse cara, eu quero aprender com esse cara. Qual é o problema? É de uma arrogância que é uma das razões pra gente não ser campeão do mundo há tanto tempo. Não, é futebol brasileiro. Nós somos 5 vezes campeão, nós somos penta, é só chegar lá, junta a rapaziada aí, ó, vambora pra Copa como se a gente tivesse indo pra Disney e tá tudo certo.